Fala galera, eu sou o Mo e segundo final de semana de corrida da Fórmula 1 do ano de 2023 fechado com o GP da Arábia Saudita em Jeddah. Fizemos muito conteúdo aqui no Reaceleração já, mas hoje a gente vai fazer o saldo final, né? O resultado final, quem são os perdedores, quem são os vencedores pós-GP, depois que aconteceu a corrida, quem perdeu e quem ganhou. Bora lá! E é óbvio, né, que depois desse segundo final de semana de Fórmula 1 que a gente teve em 2023, é óbvio que a gente vai fazer para fechar, né, os episódios que a gente sempre tá fazendo aqui, pré-GP e pós-GP. Vamos falar hoje do saldo final desse final de semana de corrida. Quem que perdeu, quem que saiu perdendo, quem que saiu ganhando dessa corrida lá em Jeddah, na Arábia Saudita. Vamos começar falando dos vencedores, né? Vamos começar o episódio feliz, falando de coisa boa. Primeiro vencedor, vamos dizer assim, é a Red Bull, né, que teve a sua dobradinha. O Pérez em primeiro com o Verstappen em segundo, dobradinha que a gente não esperava, né, porque o Pérez largou em primeiro e o Verstappen largou em 15º. Então, a gente sabe que o carro da Red Bull esse ano tá muito dominante, sabia que o Verstappen ia colar, sabia, a gente fez aqui nos episódios pré-GP, sabia que a Arábia Saudita tem muito muro nessa pista, nesse circuito, a chance de safety car era grande, então o Verstappen poderia colar. Mas segundo, eu não estava tão otimista assim que o Verstappen ia ficar em segundo, ou talvez até em primeiro. Mas a Red Bull mostrou que está dominante realmente esse ano, primeiro e segundo lugar. Um vencedor dentro desses dois, o Pérez, né, que acabou perdendo no começo ali a posição para o Alonso, teve o Verstappen atrás de você, segurou, manteve os 4, 5 segundos ali de diferença e saiu vitorioso. O Pérez, que é o cara, que é o rei das ruas, vamos dizer assim, né? Ele ganhou agora numa pista de rua, que é em Jeddah, e o ano passado ele ganhou também em 2 pistas de rua, que foi em Singapura e Mônaco na temporada de 2022, e as suas 2 pole positions da carreira foram em Jeddah, em circuitos de rua. O Pérez é o cara dos circuitos de rua, mostrou mais uma vez que adora esse tipo de circuito e foi um vencedor, e o Verstappen é lógico que foi um vencedor, né? O cara saiu de 15º para segundo lugar, pô, ótima corrida, ainda fez a melhor volta e tá na ponta, em primeiro lugar no campeonato de pilotos e óbvio que a Red Bull, primeiro lugar de equipes. E o nosso segundo vencedor é o jovem Alonso, né, com o segundo pódio seguido. O Alonso chegou em terceiro lugar, quer dizer, na primeira corrida lá no Bahrein, e chegou em terceiro lugar novamente, atrás das Red Bulls de novo, agora no GP da Arábia Saudita, depois de uma confusão da FIA, né? Tira o terceiro lugar do Alonso, devolve o terceiro lugar do Alonso. Depois dessa confusão toda, ele acabou que chegou no terceiro lugar mesmo, conquistou o pódio, subiu no pódio, né, comemorou, e conseguiu o seu centésimo pódio para o jovem Alonso. Só 6 pilotos na história da Fórmula 1 tem mais de 100 pódios. O Alonso é um dos 6. O nosso terceiro vencedor é a Alpine, que teve um GP ali do Bahrein, quer dizer, o primeiro GP do Bahrein com o Gasly numa corrida de recuperação muito boa, largando de 20º, de último, terminando em 9º. O Ocon, infelizmente, abandonando pelo tanto de punição que ele teve, mas agora a Alpine foi a quinta equipe, vamos dizer assim, depois de Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin. A Alpine tá ali na quinta força, vamos dizer assim. Chegou em 8º e 9º, com o Ocon e o Gasly fazendo pontos importantes e mostrando que a equipe tá muito bem naquele meio de pelotão para esse ano. O penúltimo vencedor, vamos dizer assim, que é a Mercedes, né? A Mercedes que tá reclamando pra caramba, mas não teve um resultado ruim. Teve resultado melhor, ao meu ver, que a própria Ferrari, que vem decepcionando do ano passado. Nesse GP da Arábia Saudita, o Hamilton acabou ficando na 5ª colocação e o Russell ficou na 4ª colocação. Então, não foi uma corrida ruim para Mercedes. Eu sei que eles estão reclamando muito, por quê? Porque a Mercedes está se comparando dos anos que eles eram a Red Bull desse ano, que eles ficavam em primeiro. Nessa comparação eles estão mal mesmo, mas eles não estão tão mal assim, igual eles estão, é um chororô que a Mercedes está, pelo amor de Deus. Então, essas posições foram boas sim, tá no começo da temporada, ainda tem 21 corridas pela frente, são 23 no ano todo, só foram 2. Então,
por enquanto tá tranquilo. E o nosso último vencedor pra mim foi a Haas, que mais uma vez pontuou. Teve o Magnussen na 10ª colocação e o Hülkenberg na 12ª. A Haas, que eu achei que ia ficar lá no fundo do pelotão, não tá ficando não. Estão mandando muito bem, chegaram em 10º, pontuaram novamente e foi muito bom principalmente pro Magnussen, porque o Hülkenberg estava classificando na frente dele, estava andando na frente dele. O Hülkenberg acabou de chegar na equipe, mas o Magnussen teve uma corrida melhor. Então é bom para dar uma equilibrada nessa disputa interna entre pilotos, mas a Haas tá muito bem. E agora vamos falar dos nossos perdedores, né? Dos perdedores, vamos começar com a Ferrari, mas mais especificamente com o Carlos Sainz, que largou em 4º e terminou em 6º. Eu tava apostando muito no Carlos Sainz, porque o Leclerc teve punições e ele largou em 12º. Apesar de ter feito o quali em segundo, ele perdeu 10 posições pela troca da central eletrônica, usando a 3ª já nessa temporada. Então, como o Leclerc ia largar de 12º e o Sainz em 4º, eu falei, meu, o Sainz tem tudo para se provar como um piloto realmente parelho aí ao Leclerc e mandar bem conquistar um pódio. Terminou em 6º, gente. Atrás do Leclerc, que saiu de 12º e terminou em 7º lugar. Quase que o Leclerc ainda passa o Sainz. Então, pro Sainz, péssima corrida. Depois o Valtteri Bottas, né, que pontuou, teve um ótimo GP do Bahrein, que foi o primeiro lá, ele ficou em 8º, agora largou em 14º e o Bottas terminou em último, terminou em 12º, já que a gente teve o Albon e o Stroll abandonando a corrida, então tivemos 18 carros na pista, Bottas ficou em 18º. Péssima corrida pro Bottas, péssima corrida pra Alfa Romeo, na verdade. Depois a gente teve a McLaren, né, como pra variar, depois de um GP do Bahrein muito mal, que teve o Piastri abandonando, o Norris lá atrás, horrível o GP. Agora uma classificação muito ruim do Norris, que largou em 19º, mas uma classificação muito boa do Piastri, que largou em 8º. Então a gente tinha uma esperança. Mas o Piastri na primeira curva já bateu com o Alpine, quebrou a sua asa, teve que ir pro box trocar a asa, perdeu tempo. No final da corrida, na volta ali 46, 48, mais ou menos ali, o Norris e o Piastri estavam disputando a 16ª, 17ª posição, acabaram quase batendo. Quase, meu Deus do céu, quase bateram ali, ia ser um desastre. No final, o Norris ficou em 17º, Piastri ficou em 15º e foi isso. McLaren em 15º e 17º. Que fase da McLaren, meu Deus do céu, que fase da McLaren. Ainda tem muitas corridas pela frente, mas parece que a maior decepção desse ano de 2023 vai ser a McLaren. E pra gente fechar aqui esse episódio, né, o último perdedor desse GP da Arábia Saudita foi a FIA, a própria organização da corrida, com aquela atrapalhada gigantesca do Alonso. Alonso fez o pit stop na volta 18 ali, mais ou menos, quando o Stroll saiu. O Alonso pagou os 5 segundos que ele recebeu de punição por ter parado ali na largada fora do colchete, realmente parou mesmo. Depois disso, ele pagou essa punição nesse pit stop na volta 18 e a corrida aconteceu normal. De repente, no final da corrida, na volta 48, mais ou menos ali, engenheiro do Russell, o Alonso estava na 3ª colocação e o Russell na 4ª. O engenheiro do Russell, do nada, fala para ele ficar assim, abaixo de 5 segundos do Alonso, porque estavam investigando o Alonso. Mas na F1 TV, não mostrou nada que estavam investigando o Alonso. E aí a gente não ficou sem entender. Aí na penúltima volta, o engenheiro do Alonso mandou um rádio para ele falando, ó, fique acima dos 5 segundos do Alonso, que parece que estão investigando a gente. Aí acabou a corrida, teve o pódio, Pérez em primeiro, Verstappen em segundo, Alonso em terceiro. Alonso foi lá, estourou o champanhe, recebeu o troféu, tudo. Depois de uns 10 minutos que acabou o pódio, veio uma notícia de uma punição pro Alonso de 10 segundos, não 5, de 10 segundos, porque na hora do pit stop, lá na volta 18, quando ele foi pagar a punição, falaram que o engenheiro ali encostou o macaco no carro durante essa punição de 5 segundos. E aí a gente achou um absurdo, né? Pô, como que a FIA dá essa punição 30 e tantas voltas depois eles investigam no final da corrida e dão a punição 10 minutos depois do pódio.
Um absurdo. E aí, óbvio que a Aston Martin entrou com recurso e leram a regra, né? Na regra, não tá escrito que não pode encostar no carro. Tipo, encostar no carro. Tá escrito que não pode iniciar uma ação de pit stop que dê vantagem pro piloto. E vamos ser bem sinceros, o mecânico encostar o macaco no carro não muda em nada, não teve vantagem nenhuma. A Aston Martin também mostrou vídeos de outras equipes pagando 5 segundos de punição que fizeram a mesma coisa e que não tomaram punição porque encostar no carro não tá escrito na regra que é encostar no carro, mas iniciar uma ação, levar uma vantagem, que não foi o que aconteceu. E aí, 3 horas, gente, 3 horas depois que acabou a corrida, 3 horas e meia depois que acabou a corrida, a FIA voltou atrás e devolveu o pódio, devolveu o troféu pro Alonso. Meu Deus, que trapalhada. Mais uma vez a FIA sendo protagonista de lambanças durante, né, para decidir posições numa prova da Fórmula 1. Então, sem dúvida, a FIA sai como uma perdedora nesse GP da Arábia Saudita. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like para fazer com que esse episódio chegue a mais pessoas. Não se esqueça, olha aqui embaixo, vê se você está inscrito, vê se você segue o Reaceleração. Clica aqui e se inscreva para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!